A palavra de Deus apresenta princípios que orientam a vida daqueles que desejam viver de acordo com a vontade do Senhor. Entre esses princípios, existe uma declaração feita por Jesus que ocupa um lugar central no ensino bíblico sobre prioridades. O texto de Mateus 6,33 diz: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Essa palavra não foi dita de forma isolada. Ela faz parte de um ensino maior, no qual Jesus orienta seus ouvintes sobre como viver diante das necessidades da vida. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples. Se essa mensagem bíblica faz sentido para você, escreva nos comentários: Deus em primeiro lugar. E se você deseja aprender mais da Palavra de Deus de forma clara e fiel às Escrituras, inscreva-se no canal. Esse ensinamento está inserido no chamado Sermão do Monte. Nesse momento, Jesus fala sobre a vida prática do discípulo. Ele aborda temas como justiça, oração, jejum e também a forma como o ser humano lida com as preocupações do dia a dia. Nos versículos anteriores, Jesus trata diretamente da ansiedade. Ele menciona necessidades básicas como alimento e vestimenta. Isso mostra que o ensino não é teórico, ele se aplica à vida real. Antes de apresentar o princípio, Jesus identifica um problema comum: a ansiedade em relação ao futuro. As pessoas se preocupam com aquilo que ainda não aconteceu, com o sustento, com a segurança, com o que será necessário para viver. Mas Jesus mostra que essa preocupação constante não deve governar o coração daquele que confia em Deus. Jesus afirma algo essencial no contexto desse ensino. Deus conhece aquilo que o ser humano precisa. Ele diz que o Pai Celestial sabe das necessidades dos seus filhos. Isso estabelece a base da confiança. Deus não está distante, Ele não é indiferente, Ele conhece, Ele vê, Ele acompanha. A palavra buscar indica uma atitude ativa. Não é algo passivo, não é apenas acreditar, é direcionar a vida. Buscar envolve intenção, envolve decisão. No contexto bíblico, buscar a Deus significa colocar o coração, a mente e as ações em direção àquilo que Deus valoriza. Jesus não diz apenas para buscar, ele diz primeiro. Isso estabelece prioridade. Na linguagem do ensino de Jesus, prioridade define ordem, e ordem define direção. Quando algo ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas da vida se organizam a partir disso. Esse é o ponto central do versículo. O reino de Deus não se refere a um território físico. Na Bíblia, o reino de Deus representa o governo de Deus. É quando a vontade de Deus orienta a vida. Buscar o reino significa viver debaixo desse governo. Significa reconhecer Deus como Senhor e permitir que Ele conduza decisões, pensamentos e atitudes. Jesus acrescenta: e a sua justiça. Isso aponta para uma vida alinhada com os padrões de Deus. Não se trata apenas de conhecer a vontade de Deus, mas de viver de acordo com ela. A justiça de Deus envolve obediência, integridade e fidelidade. É uma vida que reflete o caráter de Deus. Depois do princípio, Jesus apresenta uma promessa: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas se referem às necessidades mencionadas anteriormente: alimento, vestimenta, sustento. Jesus ensina que quando a prioridade está correta, Deus cuida do necessário. Esse ensino não ignora a realidade das necessidades humanas. Jesus não diz que as necessidades deixam de existir. Ele reconhece que elas fazem parte da vida. Mas ele corrige a ordem. As necessidades não devem ocupar o lugar central. Elas não devem governar o coração, porque quando isso acontece, a ansiedade cresce e a confiança em Deus diminui. Buscar primeiro o reino de Deus é colocar a confiança no lugar certo. E se essa palavra está falando com você até aqui, escreva: eu confio em Deus.
Isso também fortalece a sua fé e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Para explicar melhor, Jesus usa exemplos da criação. Ele fala das aves do céu. Elas não plantam nem colhem, mas são sustentadas por Deus. Esse exemplo não ensina passividade. Ele revela dependência, mostra que Deus é provedor. Jesus também menciona os lírios do campo. Eles não trabalham nem produzem, mas são revestidos de beleza. Isso demonstra o cuidado de Deus com a criação e reforça a ideia de que Deus supre aquilo que é necessário. Após os exemplos, Jesus apresenta uma comparação. O ser humano tem mais valor do que as aves e as plantas. Se Deus cuida da criação, quanto mais cuidará das pessoas. Esse argumento fortalece a confiança. Mostra o valor que o ser humano tem diante de Deus. Jesus faz uma pergunta direta. Quem pode acrescentar tempo à sua vida por meio da preocupação? A resposta é evidente. A preocupação não resolve. Ela não altera o futuro. Esse ensino mostra que viver dominado pela ansiedade não produz resultado. Diante disso, Jesus apresenta um novo caminho, uma forma diferente de viver, uma vida orientada por prioridades corretas. Buscar o reino de Deus transforma a maneira de pensar, transforma decisões, transforma o modo de viver. Esse ensino exige confiança. Confiar que Deus conhece, confiar que Deus cuida, confiar que Deus sustenta. Sem confiança, a ansiedade domina, mas com confiança, o coração encontra equilíbrio. Buscar o reino de Deus envolve atitudes concretas, vida de oração, leitura da palavra, obediência aos ensinamentos de Cristo. Relacionamento com Deus não é algo teórico, é prática diária. Essa busca não acontece apenas uma vez, ela é contínua, é uma decisão diária. A cada dia, a pessoa escolhe o que será prioridade, e essa escolha define o caminho. Quando a vida está alinhada com Deus, há direção, há equilíbrio, há paz. Isso não significa ausência de desafios, mas significa presença de propósito. Esse ensino se conecta com outras promessas da Bíblia. Isaías 41:10 mostra que Deus está presente. Salmo 23:1 mostra que Deus cuida. Mateus 6:33 mostra como viver diante dessas verdades. Esse texto convida à reflexão. O que tem ocupado o primeiro lugar? As preocupações, as necessidades ou o reino de Deus? A resposta para essa pergunta revela a direção da vida. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é uma orientação clara de Jesus, uma direção para a vida. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as outras áreas se organizam, e aquilo que é necessário é acrescentado conforme a vontade do Senhor. Essa palavra não é apenas para ser ouvida, é para ser vivida. É uma decisão diária, colocar Deus em primeiro lugar, confiar na sua direção e caminhar segundo a sua vontade. E se você decide viver isso, escreva agora nos comentários: Deus é minha prioridade. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Assim, mais pessoas podem ser alcançadas pela verdade das Escrituras.